Nosso tema de hoje é o cruzamento entre entretenimento e cultura, da história e da música como elementos fundamentais da herança africana no Brasil. E também o estudo das formas perversas que o racismo assumiu no Brasil, encoberto por uma ideologia que o reafirma ao negar sua existência e que transforma a maioria da população numa suposta minoria, levando-a a acreditar não apenas na sua inferioridade numérica, mas, em decorrência disso, na incapacidade de superar sua condição de subalternidade. Muita gente me conhece como Big Richard da televisão, Big Richard do hip hop, né? Mas de modo geral eu sou alguém do bairro do Rio Comprido, Rio de Janeiro, Zona Norte, carioca, que sempre gostou de livros, sempre se destacou a partir da leitura. E quando fui chegando a uma idade mais madura, eu estou aqui pegando os trabalhos que eu preparei para mostrar para vocês. A partir do nascimento do Kayode e do Kazembe, dos meus filhos, eu queria deixar livros, né, registrados para eles. Então, em 1998, eu lancei o Rei Zumbi, uma história infantil para criança, acompanhado de Zeca e Juninho no Mundo dos Homens, tudo pela editora Planeta Paz, uma editora Bahá'í, né? Em 2005 eu lancei o meu livro autoral falando de hip hop e minha perspectiva no hip hop, consciência e atitude, né? Na virada do século eu lancei a revista Hip Hop Consciência, Hip Hop Cultura de Rua, né? É uma revista comercial sobre hip hop, sobre o universo do hip hop. Mais recentemente, em 2018, lancei Branquitude Televisão, a nova África na TV pública. E agora estou aí na pré-venda, né? Você pode fazer sua reserva do Maioria Minorizada, um dispositivo analítico de racialidade, pela editora Telha, uma editora parceira do Rio de Janeiro. Você pode entrar em www.editoratelha.com.br, vai ver o livro lá, a capa, pode fazer a sua reserva. Nosso convidado de hoje é um exemplo de criatividade e polivalência. Formado em Ciências Sociais e Comunicação, professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, ativista do movimento negro e, além de tudo, rapper, considerado um dos pioneiros da cena hip-hop no Brasil. É autor de Maioria Minorizada, um dispositivo analítico de racialidade que mostra como os negros brasileiros, apesar de constituírem a maioria da população, são excluídos das posições de prestígio e poder em nossa sociedade. E neste mês de novembro pode ser visto na série Música Preta Brasileira, exibida na Europa, na África e na América Latina. Vamos receber o músico e acadêmico Richard Santos, o Big Richard. Big Richard, é um grande prazer para nós recebê-lo aqui no programa, revê-lo depois de tanto tempo. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer a você é o seguinte: o que veio primeiro na sua vida? A música ou a academia? Prazer é meu irmão. É uma satisfação enorme, um grande orgulho poder aqui nos acarinharmos, mesmo que virtualmente, né? Você que é um amigo de longa data e o nosso outro amigo que também está aí no Switcher, Dom Filó, né? Querido também, mais experiente. Eu acho que para mim e para toda a comunidade negra, posso dizer quase que sem possibilidade de errar, a música nos introduz às reflexões sociais, nos aponta os caminhos, criam referências. A música é o nosso primeiro contato no seio da família e depois também na rua com o mundo como ele é. Por isso que a música é tão importante, por isso que o movimento Black Soul foi importante para mim, por isso que ainda hoje, não sendo mais um artista da indústria cultural ligada ao hip hop, mas eu digo que sou um artista ativista do hip hop hoje, jamais me desfaço desses laços que me dão identidade, como você mesmo colocou. É através da música que eu me reconheço,
através da música que eu encontro os meus, assim como são vocês, meus exemplos, e através da música que eu descubro essa potencialidade que vai me levar à academia. Por isso também eu utilizo as referências da música para a construção da ideia do signo, né, que é esse dispositivo de racialidade, com maioria minorizada. Por isso eu tenho lá Alessi Brandão, por exemplo, faz a orelha do livro, trabalho com referências como Arlindo Cruz, MV Bill, enfim, pensadores, poetas, artistas que eu acho que jamais deveriam estar desconectados das reflexões que a gente faz sobre a sociedade. Mas estão, e não esses nomes especificamente, mas os artistas, os pensadores, os poetas estão porque não dialogam com o eurocentrismo, com a branquitude, com todo esse complexo associado ao saber que nos alija e que nos coloca distante e que constrói a ideia de que a academia não é para a gente, mas é sim. Em determinado momento, assim como lá atrás eu falei, estou no hip hop, a gente tem que divulgar o hip hop, temos que apresentar esses jovens e esses artistas que pensam e criticam a sociedade. Também me predispus a entrar na academia e ainda dizem que sou um dos primeiros doutores oriundos do hip hop. Falo isso com muito orgulho. E do ponto de vista do hip hop, o que o influenciou quando você iniciou? Olha, influenciou nascer no bairro do Rio Comprido, na rua Dona Cecília, que é a mesma rua que tinha a família do Jorge Ben, né? Em frente a Barão de Petrópolis, que tem lá desde o Almirzinho, família do Almir Neto, enfim, vários desses que a gente conhece, que são referências. Eu nasci nos anos 70, sou de 73, cresci com aquela movimentação, com os cabelos Black Power passando, com aquela estética. Exatamente. As caixas de som, porque às vezes eu vejo a ideia das block parties, né, que dizem que é a referência para o hip hop em Nova York, nos Estados Unidos. A gente tinha isso aqui no Brasil. Não foram poucas as vezes que a gente fazia uma quermesse, uma festa junina na rua, e tinha lá, e você está falando no final dos anos 70, uns paredão de som que tremia a porta de casa, tremia o vidro, aquelas casas antigas e tal. Então, essas são as referências para eu me descobrir como uma potencialidade na enunciação dos meus, na locução daquilo que a gente também ouvia, né? É importante falar de um James Brown, é importante falar de um Jackson 5, é importante falar do Michael Jackson para a cultura hip hop, ao mesmo tempo que é importante falar da Cashbox, Som Grand Prix, Furacão 2000, Zimbábue, Cascatas, todas essas equipes, artistas e DJs que às vezes são invisibilizados na história, mas que a gente, dentro do possível, precisamos dizer que existiram e que são referências para a gente. Por isso que, estando aqui com um DJ pilotando e um MC das antigas ou mais experiente que eu, aqui trocando essa ideia, eu preciso reafirmar essa importância de vocês, porque se não fosse caminhos que vocês trilharam e possibilitaram publicamente, eu certamente não seria a potência que sei que sou, né? Não seria a referência que sei que sou para um outro lastro, um outro grupo de jovens que vieram depois daquele momento juvenil jovem de vocês. Deixa eu não falar que vocês são meus mais velhos. Mas me diga uma coisa, qual foi o seu grande sucesso no hip hop? Eu tive um grande sucesso no hip hop chamado Homens da Lei, né? Uma música que eu faço uma crítica sobre a atuação da polícia e tudo mais.
faço um show no Vale do Engabaú, em São Paulo, vou preso por conta disso, e isso eu estou falando de 1994, né? E isso repercute mundialmente, Mas por que sai... você foi preso? Porque àquela altura, 1994, hoje muito menos, era estranho, o rap era estranho, cantar para 50 mil pessoas, igual eu estava cantando no Vale do Angabaú, era estranho, e falar sobre os problemas e falar sobre a relação da polícia como abraço armado do Estado na nossa eliminação era mais estranho ainda. Mas eu vinha de influências como o Public Enemy, como a ICT, como essa geração do rap estadunidense que davam lastro para isso, e isso eu posso dizer que foi um momento marcante e que ainda hoje é marcante, que nunca me deixou não ser crítico e não ter uma visão crítica da sociedade. Só fui aprimorar esse conhecimento. Por outro lado, é um dos passos, um dos caminhos que me levam para a televisão, para indústria cultural como um todo, né? Então, posso dizer que esse ano de 94 e 95 é um divisor de águas para mim. Quer dizer, essa intervenção da polícia acabou tendo efeito inverso. Ela te estimulou em vez de te reprimir. O objetivo era silenciar, mas acabou abrindo possibilidades de locução, vou dizer, mais que denúncia, porque denúncia é quando acontece um ato e você está denunciando, de locução dos problemas estruturais que a gente tem no Brasil. Né? Você podia dar uma palhinha para a gente desse rap? Sempre sendo por eles perseguidos, nos dão porrada sem que hajam motivos. Espalha o terror da Zona Sul até a Baixada. Impõe moral na truculência, não pela farda. É difícil encontrá-los usando a educação. Seu dever é proteger e não espancar o cidadão. A maioria se exibe com carros do ano. E por aí vai. A primeira vez que eu ouvi essa expressão maioria minorizada foi pela voz do grande ativista intelectual do movimento negro no século XX, Abdias Nascimento. Como é que te levou a enveredar por esse caminho? Perfeito. O Abdias, ele faz uma denúncia, né? Mas a gente não tem exatamente uma construção teórica disso, uma articulação epistemológica sobre o que seria essa maioria minorizada. Como, na verdade, também a gente tem Lélia Gonzalez, que, ao modo dela, também já tinha feito isso, mas, às vezes, a gente tem militantes nossos, irmãos, irmãs, que fazem denúncias, que ilustram, têm percepções, mas faltava e falta muitas das vezes, a gente tem suprido isso com cotas, com uma série de coisas, essa construção epistemológica, esse caudal teórico que vai dar base da compreensão de que a gente tem toda uma articulação do Estado, do governo brasileiro, associando-se aos interesses do capital internacional, que nos colocam, né, como um grupo subalternizado, invisibilizado, silenciado. Então, eu enveredo por esse caminho no momento que eu vou fazer a construção desse processo. Agora, é bem verdade, Medeiros, também posso te dizer, que quando eu começo a trabalhar essa percepção, começo a escrever sobre isso, eu não conheço. Tem um discurso público do Abdias na Câmara dos Deputados que ele usa essa expressão. E eu só venho tomar conhecimento com isso bem mais tarde, depois, inclusive, de ter feito a escritura do livro. Mas não conhecia qualquer tipo de articulação, e acho que não tem, teórica dele sobre maioria minorizada. Então, onde eu vou fazer esse coisa, mas eu cito, é uma referência. Para mim, Abdias Nascimento é uma grande referência. Quando ele fala, eu vou trazer isso no livro, a perspectiva de quilombismo, né? Outra grande referência é Clóvis Moura e a própria Lélia Gonzalez. Esses três, né, sem invisibilizar outros, como, enfim, Kabengele Munanga, enfim,
Esses três, especificamente, estão dizendo que a gente tem que pegar todo esse instrumental prático e teórico que a gente tem e criar saberes, criar estruturas de pensamento e intervenção, né, social a partir das nossas experiências, e não de experiências importadas, não de teorias, melhor dizendo, importadas. Não adianta você pegar o grande caudal de saber do Max Weber, de Karl Marx, enfim, todos esses grandes mestres da sociologia e aplicar sem fazer o que um Alberto Guerreiro Ramos, por exemplo, que é outra referência, chamava de redução sociológica, né? E o que é essa redução sociológica? Como é que a gente pega esses apreendidos que servem e nos colocam sempre como objetos de investigação e produz saber e conhecimento para nos fortalecer, invertendo essa chave. Então, esse é a minha perspectiva. E dessa perspectiva é que eu trago um dos capítulos do livro sobre os teóricos e teóricas que me influenciam a pensar e construir essa musculatura para a maioria minorizada como dispositivo analítico de racialidade. Então, nós vamos voltar exatamente a essa intelectualidade que o influenciou, exatamente como é que eles expressam essa visão que muda a percepção que muita gente tem hoje, já diferente, sobre a sociedade brasileira. Isso no próximo bloco.